primeira aula do nosso curso de cálculo vetorial e geometria analítica. Registrando para a história, que dia é hoje? 9, 10 de março de 2015. Bom, esse curso vai ser feito em 4 partes. Tem 4 livros e 4 partes. Está concebido assim, um pouco como um concerto. Então, a primeira parte ou uma ópera, a primeira parte é uma abertura. Então, nessa primeira parte, a gente vai trabalhar só no plano, dimensão 2, e de alguma maneira tentar adiantar algumas coisas que virão depois, mas nem todas. Então, nós vamos começar pensando assim, vamos fazer geometria no plano, né? E a primeira coisa, claro, é colocar um par de eixos. O par de eixos, em princípio, né, a gente pode botar que devem ser retas, mas fora o fato de que devem ser retas, você escolhe 2 eixos, pode dizer, esse aqui é a origem, pode dizer que esse é o eixo do x, e aqui está a unidade do eixo do x, pode dizer que esse aqui é o eixo dos y, e aqui está a unidade do eixo dos y. Então, se você marcar um ponto P aqui, você tira uma paralela a esse eixo, marca aqui a coordenada, vamos chamar de ponto de P0, a coordenada y0 do ponto P0, tira uma paralela a esse eixo e tira, bota a coordenada x0. Então aqui, bom, dá para ver que x0 é igual a 1, alguma coisa, y0, acho que ainda não chega a menos 3, né? Menos 2, alguma coisa, isso são as coordenadas do ponto. Tá? Comecei assim para frisar que os eixos, em princípio, não tem por que ser perpendiculares e nem precisa ter a mesma unidade neles. É importante, assim, uma pergunta, por que não pega perpendicular aqui, perpendicular aqui? Em princípio até poderia, mas ficando, por exemplo, coisas feias. Aqui, naturalmente, a gente pensa assim, positivo, positivo, né? X positivo, Y positivo, aqui X positivo, Y negativo, aqui Y negativo e X negativo, aqui Y positivo e X negativo. Mas, por exemplo, se você pegar perpendicular, aí aqui a coordenada X desse cara já ficaria positivo. Essa não é a única, nem talvez a principal razão, mas já é uma primeira razão. Depois, quando a gente esmiuçar melhor o que é um sistema de coordenadas, talvez vai ficar um pouco mais claro. Mas isso aqui, bom, é só para começar, né? Na verdade, nós vamos, exceto situações em que isso possa ser justificado, trabalhar com um sistema de coordenadas canônico. Né? Esse aqui, sistema de coordenada canônico, aqui é o eixo do x, aqui é o eixo dos y, sendo reto, aqui é a origem. Assim, embora isso não faça muito sentido, x é horizontal, y é vertical, e a mesma unidade nos 2 eixos. E aí, claro, você pega um ponto P0 com coordenadas x0, y0. Bom, isso, em princípio, claro, as coordenadas são uma forma de descrever a situação. Você pegar os pontos e descrever os pontos pelas coordenadas, mas isso não é ainda geometria analítica. A gente começa a fazer geometria analítica quando a gente começa a utilizar ferramentas algébricas, depois analíticas, para fazer geometria.
Antes de começar a fazer isso, eu queria chamar a atenção para uma questão que é a seguinte. Eu tenho aqui uma reta, tenho aqui o 0, tenho aqui o 1, e aí quando a gente marca um ponto X aqui, esse X acho que está um pouco mal escolhido, vamos dizer assim, tem aqui o 1, tem aqui o 2, digamos que a gente marca um ponto X aqui, então é esse ponto X, uma vez que a gente fixou essa unidade de medida, essa origem dessa unidade de medida, corresponde a um número. A gente aprendeu isso na escola, mas isso é bastante complicado. Por quê? Quem é esse número X? Bom, a gente sabe que ele está entre 1 e 2. Depois, para ver um pouco melhor quem ele é, a gente diz, bom, aqui 1,5, aqui 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Bom, então X é 1,6 alguma coisa. E depois a gente vai ter que botar uma lupa aqui, fazer isso de novo, e de novo, e de novo. É claro que quando a gente está, sei lá, se a gente for medir essa mesa, né, com uma trena, a gente vai dizer, isso aqui tem, sei lá, 1,87 m e meio. Pronto. Mas se for lá quer dizer, pelo menos assim, no ponto teórico abstrato aqui, esse negócio pode não terminar. Esse aqui pode ser 1,68 e não terminar nunca. Isso é bastante... Esse número não terminar nunca é uma coisa bastante sofisticada, porque significa o quê? Que esse número aqui tá assim, é 1 mais 6 sobre 10, mais 8 sobre 10 ao quadrado, mais alguma coisa sobre 10 ao cubo, é uma soma infinita. Quer dizer, quando lá na escola, lá com a professora, nós aprendemos isso pela primeira vez, nós estávamos aprendendo limite. Isso aqui é a soma, é uma soma infinita, isso só se define como limite. Não tem jeito, quer dizer, tem números que são assim mesmo, e não são só as dízimas periódicas, sei lá, 1/3, né? Porque 1/3 é uma dízima periódica na base 10, mas se for na base 3, ele é 0,1. Mas tem uns caras que não tem jeito, porque se você tiver um número que tem uma representação finita, ele é um número racional. Por exemplo, se você bom, é 1,68741. Bom, isso aqui, a gente sabe que isso aqui é 1,68741 dividido... certo, né? Tá? Então, isso aqui é um número da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros. E, bom, é uma descoberta antiga, causou uma crise em certo momento na matemática grega, o fato de que realmente existem números que não são assim. Não é difícil demonstrar que tem números que não são assim. Você pode... É uma demonstração simples. Aliás, uma das medidas, se vocês entenderam a aula de hoje, é depois pegar um irmão mais novo, um colega que ainda não viu isso, e explicar esse fato. Quer dizer, se você tiver um número na forma P sobre Q, eu sempre posso colocar esse número de maneira irredutível. Que P e Q não tenham fatores comuns. E, bom, a gente pode construir um número assim, pega aqui 0, 1, levanta uma perpendicular aqui, marca 1 aqui também, e aí, esse cara aqui, teorema de Pitágoras, ele é raiz de 2. Quer dizer que esse número aqui, vamos chamar esse número aqui de x,
ele é raiz de 2. O que significa isso? Que x ao quadrado igual a 2. Então imagina que esse cara fosse um P sobre Q, e supondo já P e Q sem fatores comuns. Então a gente teria o quê? P sobre Q ao quadrado igual a 2. Isso aqui nos daria P2 sobre Q2 igual a 2, então P2 é igual a 2Q2. Bom, mas então P2 é 2 vezes alguém, então P2 é par. Se P2 é par, como, bom, o quadrado de todo número ímpar é ímpar. 2K mais 1 ao quadrado dá 4K2 mais 4K mais 1. Sempre ímpar. Então, se P2 é par, então P é par. Vou apagar isso aqui que já não serve para nada. Bom, mas se P é par, a gente pode escrever P igual a 2K. E aí, usando isso aqui, a gente vai ter 2K ao quadrado é igual a 2Q2. Então, 4K2 é igual a 2Q2. Então, 2K2 é igual a Q2. Então, Q2 é par, logo Q também é par. Mas a minha hipótese original é que P e Q não tinham fatores comuns. Então, você supor que, vamos dizer, renunciando, supor que raiz de 2 seja um número racional, levaria a uma contradição. Isso lá até onde eu sei, assim, a lenda é que a questão original que apareceu para os gregos não foi com raiz de 2, foi com raiz cúbica de 2. O problema era duplicar um templo, acho que de Diana, assim, por ordem do oráculo, para resolver uma situação terrível que estava acontecendo. E aí o templo era um cubo, então precisava multiplicar por raiz cúbica de 2. E aí eles foram investigar e descobriram que também, uma demonstração que vocês podem fazer, a raiz cúbica de 2 também não é um número racional. E como eles não tinham numeração de posição, quer dizer, a numeração de posição é um primeiro passo para depois você colocar a vírgula, colocar casas decimais e depois colocar infinitas casas decimais. E aí você poder dizer, bom, então um número pode ter infinitas casas decimais, e aí isso dá conta de ter um número que é raiz de 2. Então, como eles não tinham isso, eles tiveram que dar um jeito mais sofisticado para continuar fazendo matemática. Mas importante assim saber que quando a gente marca um pontinho, uma reta, tipo de isso é um número, isso é uma questão que tem lá as suas dificuldades. Bom, não vou me alongar sobre isso. Como eu estava dizendo, a gente começa a fazer geometria analítica quando a gente utiliza ferramentas algébricas para fazer matemática, né? Talvez para fazer geometria. Bom, a primeira coisa talvez seja observar o seguinte: se a gente coloca x, y, coloca dois pontos aqui, sei lá, P0 e P1, então esse cara tem coordenadas x1, y1, esse tem coordenadas x0, y0. Então essa distância aqui corresponde à hipotenusa de um certo triângulo retângulo, em que aqui a gente tem, bom, na nossa figura aqui, x1 menos x0, aqui a gente tem y0 menos y1. Se, dependendo da situação, pode trocar a ordem. O mais garantido é botar módulo, né? Então, a distância P0 a P1 vai ser igual a x1 menos x0
ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, tira a raiz quadrada. Como ele veio ao quadrado, não importa mais o módulo. Então, isso é um primeiro passo. Repara, é um primeiro e gigantesco passo pelo seguinte: se eu estou só no nível descritivo, eu marco o ponto P0, marco o ponto P1. Se eu estou na geometria sintética, se eu não tenho coordenadas, eu tenho que botar uma régua aqui para medir a distância. Eu poderia até vir ao contrário, dizer, olha, marca aqui o ponto x0, y0, ponto x1, y1 e mede a distância entre eles. Então eu iria lá descritivamente, marco esse ponto, pego a régua e meço a distância. Mas uma vez que eu tenho essa fórmula aqui, eu não preciso nem desenhar nada, quer dizer, a distância é essa. Pensando em termos de computador, significa, na verdade, a gente pode começar a pensar numa coisa assim, olha, você tem o plano geométrico, e uma vez que a gente coloca um sistema de coordenadas, vamos supor canônico, a gente tem os pares ordenados, que são os pontos de uma espécie de plano virtual. E, vamos dizer, a operação no plano geométrico, pegar lá, botar uma régua e medir a distância, ela pode ser substituída por essa operação no nível virtual. Isso aqui é ultra complicado, né? Porque, embora a gente consiga, mesmo que os números aqui sejam simples, elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada já é sofisticado. Vocês já pararam para pensar como é que, na hora que você tecla raiz quadrada numa máquina de calcular, como é que isso é feito? Não deve ser feito experimentando algarismo até chegar, sei lá, na 10ª casa. Mas, de qualquer maneira, uma vez que a gente tem um ferramental algébrico analítico bom, a gente pode começar a fazer geometria nesse plano virtual, praticamente usando as figuras apenas como referência. Bom, uma vez que nós temos isso, então nós podemos começar, de certa forma, a descrever talvez a figura mais simples para nós aqui. Se você pegar aqui um ponto x0, y0, para ser o centro de um círculo de raio R, digamos que esse aqui seja R, então o ponto XY estará no círculo, C e somente C, a distância dele, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, raiz quadrada, foi igual a R. Bom, R é supostamente um número positivo, então nós podemos elevar ao quadrado. Não é positivo, isso aqui vai ser equivalente a isso. Então, isso é, quer dizer, essa figura geométrica que é dada pelo círculo, ela é também descrita no plano virtual, em termos de coordenadas, por essa equação. Significa que, se nós quisermos desenhar um círculo, ou pelo menos saber, isso aqui é um critério, né? Saber quais são os pontos do plano que pertencem a esse círculo aqui. Bom, pega as coordenadas dele, testa na equação, se satisfizer, está. Se não satisfizer, não está. Pensando um pouquinho mais, quer dizer, se em vez de dar R2 der menos, está dentro, se der mais, está fora. Esse detalhe é mais. Inclusive, bom, temos agora, sei lá, se nós tivermos um computador, para traçar um círculo nada melhor que um compasso. Mas
digamos que ele está no computador, primeiro método um pouco estúpido para traçar um círculo seria mandar a máquina varrer a tela, dar o centro, dar o raio, manda varrer a tela e cada pixel testa essa igualdade. Com um pequeno erro, claro, porque senão tem chance de ninguém estar no círculo. Mas, do ponto de vista, sei lá, pensando em termos exatos, isso daqui dá a equação do círculo. Bom, engraçado, de certa forma, acho que a equação do círculo é mais simples do que a da reta, uma vez que a gente mediu a distância. Embora a da reta seja mais elementar. A gente pode também pensar assim, né? Dá 2 pontos, P0, P1, querendo escrever a reta passando por P0 e P1 em coordenadas. Bom, essa reta pode ser vertical. Se ela for vertical, ela é descrita pela coordenada x de todos os pontos vertical. Essa reta aqui, se todo mundo tem a primeira coordenada A, então é isso que caracteriza a nossa reta. Então, x igual a é a equação que caracteriza essa reta. Ou, sei lá, B aqui, y igual a B, caracteriza essa reta. Fora isso, a gente pode fazer alguma coisa assim também, né? Fazer uma semelhança de triângulos. Pegar aqui um ponto XY, chamar esse aqui de X1, Y1, esse aqui de X0, Y0. Observa que eu já estou assim, com uma certa intimidade, né? Eu estou dizendo que o ponto P0 é igual ao X0, Y0. Na verdade, o P0 seria um ponto do plano geométrico, o X0 e Y0 é um par ordenado de números reais, mas eu já estou confundindo os dois. Vou chamar isso aqui de P. Bom, então aqui a gente faz uma semelhança de triângulos, né? Vamos ver quais são os sinais nesse caso daqui, né? Mas seria y0 menos y é esse tamanho daqui, dividido por x menos x0 é esse tamanho daqui. Isso aqui vai ser igual a y0 menos y1 dividido por x1 menos x0. Bom, isso aqui é um número, na verdade, né? Porque aqui, supostamente, nós conhecemos P0 e P1. Então, conhecemos X0, Y0, X1, Y1. Esses caras estão dados. Então, dados esses caras, a gente diz esse cara aqui é um número N. E aí a gente vai ter Y0 menos Y igual a N X menos X0. Não sei se esse M é o M, não é o M, talvez, coeficiente angular da reta, não, mas ficou aqui M. Mas isso é uma equação que descreve a nossa reta. Pode dar uma ajeitada, mas o fato é que isso aqui vai ser uma equação do primeiro grau, né? Vai dar Y mais MX mais menos mx0 mais y0 igual a zero. Se estiver errado as contas aí, deve ser isso. E aí, bom, é um exercício, você pode brincar de fazer todos os casos que você puder imaginar. Isso sempre vai dar uma coisa assim, ax mais by mais c igual a zero. Isso compreende, inclusive, esses dois casos, né? Por exemplo, esse caso aqui, esse a daqui é 1, o c é o menos a de lá,
cabe nessa história. Então, bom, já tem uma coisa interessante, é o seguinte, retas podem ser sempre dadas por equações do primeiro grau. Círculos podem ser dados sempre por equações do segundo grau. Então, a gente pode, talvez, fazer um primeiro problema, que seria o seguinte: você dá um círculo, dá uma reta e quer a interseção. Do ponto de vista geométrico, a gente olha e diz, bom, a interseção de um círculo com uma reta tem dois pontos, com muita sorte ou azar, um ponto nesse tangenciar, ou então nenhum ponto. Isso é a visão geométrica. A visão algébrica daria o que? A reta tem a equação ax mais by mais c igual a zero, o círculo tem a equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R2, e um ponto na interseção tem que satisfazer essas duas equações. Então você precisa de pares ordenados x e y que satisfaçam as duas equações. E, bom, mínimo de álgebra diz, bom, aqui você tira o valor de x ou de y nessa equação, dependendo do caso, substitui nessa, vai ter uma equação de segundo grau, e essa equação vai dar uma, duas ou nenhuma solução. Então, tanto você pode... Agora, você também pode pensar da seguinte maneira. Você pode dizer, bom, esse problema geométrico, digamos que você sabe geometria, mas não sabe nada de álgebra. Então você pode dizer, ó, esse problema algébrico aqui que eu não sei resolver, não tenho a menor ideia nem de quantas soluções tem, equivale a esse problema geométrico aqui. Esse aqui eu sei que ele tem nenhuma, uma ou duas soluções. Consequentemente, esse aqui também tem nenhuma, uma ou duas soluções. Ou, ao contrário, você pode ser uma mente algébrica e ser, sei lá, imagina que você é um computador. Nem sabe o que é enxergar. Você pode dizer, bom, esse problema geométrico aqui, eu não tenho a menor ideia nem do que ele exista, mas alguém me traduz para esse aqui, eu sei, tem nenhuma, uma ou duas soluções. Para que isso tem várias implicações. Bom, pensando em termos de computação, significa o seguinte, bom, o computador, pelo menos hoje, nesse momento ainda, pode ser que a gente desenvolva computadores, porque a biotecnologia avança também, pode começar a criar vida artificial, misturar com a computação, mas, sei lá, no momento atual, um computador é uma máquina que não tem visão, tato, não tem nada. Então, todas as questões geométricas podem ser tratadas por um computador se elas forem traduzidas em termos de geometria analítica para questões algébricas. Mais ou menos claro, né? Que tudo que a gente tem hoje de computação gráfica passa por aí. Tem uma coisa mais antiga na matemática, que é esse jogo que eu acabei de fazer. Quer dizer, a geometria analítica, ela começa com questões geométricas que são traduzidas algebricamente. E aí você usa a álgebra para resolver um problema de geometria. Mas rapidamente ela começa a, vamos dizer, a trazer questões algébricas para a geometria. E a gente passa a ter uma interação que é do seguinte tipo: você pode
vamos dizer, pensar assim, problema geométrico. Então você parte de uma questão geométrica. Esse é o seu problema geométrico. Aí o que você faz? Você faz uma tradução algébrica. Aí você passa daqui para cá. Uma vez que você tem a tradução algébrica, você passou a ter um problema algébrico. Então, com essa tradução algébrica, né, você pode usar ferramentas algébricas. E com essas ferramentas algébricas, você pode chegar a uma solução algébrica. E essa solução algébrica pode ter uma interpretação e essa interpretação geométrica da solução algébrica deve ser a solução do seu problema geométrico. Mais ou menos, vamos dizer assim, eu pegaria as duas retas, a reta e o círculo, poria a equação da reta, a equação do círculo. Meu problema deixou de ser um problema de interseção de duas figuras geométricas para ser um problema de solução de um sistema de duas equações algébricas. Aí eu resolvo esse sistema. Essa solução me dá dois pares ordenados. E aí eu digo, bom, esses pares ordenados são os pontos de interseção. Não me dá nenhum par ordenado, eu digo, então, porque a reta está meio longe, não tem interseção. Mas isso rapidamente abre espaço para uma coisa que é o caminho inverso. Às vezes a gente tem um problema algébrico problema que não tem significado geométrico, mas ele pode ter uma interpretação geométrica. Por exemplo, todo dia a gente tem gráfico, assim, sei lá, tempo, cotação do dólar, do real. Então, atualmente está uma coisa assim. Mas isso daqui, repara, na verdade, cada cara desse daqui é dizer que no dia tal, sei lá, tal hora, no fechamento dos bancos, né, você tem o dólar valendo tantos reais. É um par ordenado. São pares ordenados de coisas que não têm nenhum significado geométrico. Dia, sei lá, 8 de março, 3,05. Mas na hora que a gente marca isso aqui, começa a olhar esse gráfico, a gente investiu esses objetos que não são geométricos de um significado geométrico, e só de olhar você diz, a tendência é de subida, é de alta, sei lá, de repente amanhã, uma coisa assim. Tem, sei lá, diversas situações assim. Um exemplo que vamos dizer, vai ser muito importante no curso de cálculo é o seguinte: você está procurando o maior valor de uma determinada função. Então, primeira coisa, função, né? Você pega função, quer dizer, tem uma grandeza que é numérica
então você chama os valores possíveis daquela grandeza de x, tem uma outra grandeza numérica y, os valores possíveis são y, mas y não está livre, y e x não existem de maneira independente, quer dizer, a cada valor de x corresponde um único valor de y. Então você vai lá e marca e faz um gráfico da sua função. São x, aqui y é igual a f de x. Tá? Agora, eu posso perguntar assim, bom, para que valor de x essa função atinge o seu maior valor? Você olha e diz, bom, é aqui. Agora, tem uma propriedade geométrica interessante, que esse ponto em que a função assume o maior valor é um ponto em que a tangente ao gráfico é horizontal. Repara, estou falando tangente ao gráfico, sei lá, isso aqui pode ser lá o nosso tempo com a cotação do dólar, mas eu entrei aqui com uma tangente, uma figura geométrica. Então, a gente pega o problema que não tem nada de geométrico, investe num significado geométrico e de repente tem uma sacada geométrica aqui que pode dizer, bom, mas então o ponto x que eu estou procurando, sei lá, x0, é um ponto que é tangente e horizontal. Se eu aprender, se eu conseguir agora voltar na expressão da minha função e conseguir saber como é que eu calculo a tangente ao gráfico em função da expressão da função em cada ponto, o meu problema passa a ser procurar o ponto em que essa tangente é horizontal. Oi? Uma curva totalmente irregular, assim, você sempre consegue relacionar corretamente? Não, aí tem nem toda curva vai ter uma expressão algébrica, sei lá, em termos de polinômios, seno, cosseno, de funções assim, conhecidas. Nem é verdade que nem toda curva vai nem ter tangente. Uma curva assim, se você fizer uma curva totalmente irregular. Tem aliás, tem um teorema de um matemático alemão da segunda metade do século XIX, Weierstrass, que é muito interessante. Imagina que você faz desenha aqui uma curva contínua. Assim. A contínua não quer dizer, vamos dizer, assim, definição ingênua, a curva é contínua se você desenha ela sem tirar o lápis do papel. Primeira vez que eu ouvi isso, o professor falou, ridicularizando essa noção, mas eu acho muito boa. Então, eu desenhei aqui essa curva contínua. Ela pode não ter expressão algébrica conhecida, pode inclusive não ter derivada em nenhum ponto. Derivada quer dizer não ter tangente. Na hora que você vai tentar, ela é tão irregular que não dá para definir a tangente dela em nenhum ponto. O próprio Weierstrass mostrou, acho que o primeiro exemplo de uma curva que é contínua, mas é tão irregular que não tem tangente em nenhum ponto. Depois, na virada do século XIX para o século XX, tem um outro matemático chamado Baer, que mostrou que, num certo sentido, as curvas contínuas que não tem tangente em nenhum ponto são um conjunto maior do que as que tem tangente em algum ponto. Mas o Weierstrass, ao mesmo tempo, ele mostrou o seguinte teorema. Pega aqui nesse intervalo AB, então tem aqui o gráfico da minha curva, que eu sei que é contínua, mas não sei nenhuma expressão para ela, não sei, talvez ela não tenha tangente em nenhum ponto. É claro que eu desenhei esse gráfico, ele está impreciso, na verdade o que eu sei é que a minha curva abstrata, o traço dela passa dentro desse risco de giz aqui. Mas o Weierstrass demonstrou que dentro desse mesmo risco de giz tem o gráfico de um polinômio. Então, qualquer curva contínua, por mais irregular que ela seja, dentro do intervalo fechado, limitado,
ela pode ser aproximada tão perfeitamente quando a gente queira por algum polinômio. Se você der assim, teoricamente, você deu a curva abstrata aqui, deu um epsilon, então você aceita epsilon para cima, epsilon para baixo, faz uma faixinha, dentro dessa faixinha tem o gráfico de um polinômio, um grau. É um consolo, de certa forma. Bom, então, o que significa essa segunda parte do que eu falei? Significa que você pode ter um problema algébrico, e pode nem ser o que a gente chama de algébrico, um problema analítico, um problema que não tem nada de geométrico. Aí você traduz em coordenadas e, eventualmente, você consegue investir esse problema de um significado geométrico. Que pode ser uma interpretação ou dá talvez um exemplo, ou uma fantasia mesmo. E aí, uma vez que você tem um significado geométrico, você olha para esse problema com os olhos, dizer assim, né? No problema algébrico, você pode tratar dele cegamente, sem, sei lá, sem recorrer à visão, ou pelo menos, se você for cego, a alguma noção geométrica. Né? Uma vez que você tem isso, você pode ter a intuição geométrica, a visão, alguma coisa pode orientar você a ter uma sacada. Isso aqui pode gerar uma... vou colocar aqui mesmo, intuição. Intuição, vamos dizer um termo talvez um pouco vago, mas, sei lá, pela sua experiência, pelo que você já viveu, pelo que você já viu, você olha para aquilo e diz, isso aqui, sei lá, é o círculo de Apolônio, sei lá, é uma elipse, alguma coisa, não estou dizendo que você já viu o círculo de Apolônio, estou só dizendo, eu já vi. E aí você olha para isso e diz, poxa, isso eu já vi, eu acho que isso tem assim. Então, isso diz, bom, no meu problema de geometria, o que eu deveria fazer seria isto assim, assim. Isso aqui, então isso aqui pode conduzir a uma estratégia geométrica. Essa estratégia geométrica pode, vamos dizer, dar uma solução geométrica que depois você interpreta como solução algébrica, ou simplesmente ela pode se traduzir, os passos geométricos que você teria que dar podem se traduzir em passos algébricos. Sei lá, você olha e diz, bom, isso aqui, vamos dizer, isso aqui é uma reta, isso aqui é outra reta. Então, o que eu quero é a interseção dessas duas retas. Sei lá, no seu problema, você diz, isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta, quero a interseção dessas duas retas, então, vou fazer a interseção dessas duas retas. Pode ser que essa interseção das duas retas você faça lá na álgebra. Pega a equação de uma reta, a equação da outra reta e resolve o problema algebricamente. Mas essa estratégia geométrica, então, agora vai guiar os seus passos na álgebra. Então, o nosso curso vai estar girando muito em torno disso. Muitas das coisas que nós vamos fazer, elas vão estar ligadas à geometria mesmo, coisas no plano, no espaço, estudar geometria, cônicas, planos, coisas assim.
Mas, de certa forma, isso é uma preparação também para a gente poder, vamos dizer, na medida que a gente está treinando, resolver esses problemas de geometria com ferramentas algébricas, a gente também está se preparando para situações mais gerais em que problemas que não são geométricos possam ser interpretados geometricamente, e aí a gente olha para eles e diz, é isso que tem que fazer. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Bom, vamos fazer uma mudança que é a seguinte: a gente pode também descrever curvas como trajetórias de um ponto. Quer dizer, eu posso, por exemplo, se eu pensar uma reta, eu posso pensar assim, a reta passando lá, pelo ponto P0 e pelo ponto P, eu posso criar um bicho que eu vou chamar de vetor, que é essa flechinha assim. As flechinhas, eu vou chamar de vetores, deixa eu pensar assim, o que é um vetor? Um vetor é uma flechinha que pode ser transladada para qualquer ponto do plano. Quer dizer, transladada significa assim, eu posso pegar aqui com paralelas, e aí eu tiro esse cara aqui, são paralelos, já tem o mesmo tamanho, apontam para o mesmo lugar, então esses são o mesmo vetor. Se eu pegar esse cara, girar um pouquinho assim, mesmo guardando o mesmo comprimento, esse aqui já não é o mesmo vetor. Não foi por translação, teve uma rotação aqui no meio. Tá legal? Dá para pensar assim? Bom, então os vetores, eles podem ser multiplicados por números. Eu tenho esse vetor aqui, digamos, ele começa aqui, termina aqui. Se eu quiser multiplicar esse vetor por 1, alguma coisa, eu vou obter um vetor assim. Tá? Se eu multiplicar ele por menos 1, por exemplo, eu vou ter esse cara assim. Tá? Então, é possível multiplicar os vetores, quer dizer, aqui um vetor V, posso fazer T vezes V. E eu posso também somar vetores. Somar vetores é assim. Tem aqui o vetor V, então eu posso, vamos dizer, U mais V, eu pego o V e boto o pé do V na cabeça do U, e aí ligo e obtenho U mais V. E o U mais V é igual, se eu botar o U aqui, a V mais U. Se eu fizer aqui o U mais V e V mais U são iguais. Tá ok? Então, os vetores são ótimos porque eles servem para a gente fazer movimentos. Por exemplo, se eu quiser... assim, eu vou também observar o seguinte, eu tenho, vamos dizer, os vetores, que eu vou chamar de E1 e E2, que são, vamos dizer, a base do meu sistema de coordenadas. Posso colocar eles na origem, mas posso colocar em outro lugar. Então, se eu tiver um vetor V qualquer assim, eu posso pegar aqui e botar aqui o E1, aqui o E2, e aí, tirando perpendiculares aqui, esse cara daqui
é x vezes E1. E esse aqui é um y vezes E2. E o V é igual a xe1 mais y2. Tá? Isso significa o seguinte, ó, também. Tem uma outra coisa que eu posso fazer, que é o seguinte, né? Toda vez que eu tenho a origem aqui, se eu marcar um ponto P aqui, eu posso associar ao ponto P esse vetor aqui, que eu vou chamar de OP. Repara que as coordenadas do ponto P, ó, esse aqui é x é 1, esse aqui é y é 2. As coordenadas do ponto P são exatamente os x e y, tais que o vetor OP é x é 1 mais y é 2. Tá legal? Não seria x módulo de 1, que é um vetor? Não, eu estou dizendo que o vetor OP é igual a x é 1 mais y é 2. Eu tenho uma certa preguiça de ficar botando flechinha. Esse é vetor, a soma é um vetor e esse é vetor. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que as coordenadas do ponto P são x, y. Mas, repara que isso aqui está dissecando essa coisa das coordenadas, está partindo em duas, tem duas coisas aqui acontecendo. Vou limpar o quadro. Nós temos três entidades diferentes aqui. Uma é ponto, outra é vetor e outra é par ordenado. Agora, observa o seguinte, tem os pontos, ponto P. Imagina que eu fixe uma origem, escolho um ponto O e digo, esse cara daqui está fixo, é a minha origem. Isso estabelece uma bijeção entre pontos e vetores. Por quê? Porque o ponto P agora eu posso criar, já que esse O está fixo, eu posso criar o vetor OP. Se eu tiver aqui um ponto P1, eu tenho o OP1. Repara que cada ponto tem um único vetor que corresponde a ele. Ao mesmo tempo, se eu tiver aqui um vetor V, eu posso pegar o vetor V, vou mudar um pouco no vetor V, vetor V, e aí tem um ponto. Cada vez que eu pegar um vetor V, se eu botar o pé dele na origem, a cabeça dele vai me dar um ponto. Então, fixar uma origem estabelece uma bijeção entre pontos e vetores. Não tem coordenadas, mas tem uma bijeção entre pontos e vetores. Se, por outro lado, eu fixar uma base, fixar dois caras aqui, E1 e E2, que aqui eu vou supor que é a minha base canônica, mas podia não ser. Na verdade, certo, eu podia pegar dois vetores, desde que eles não sejam colineares, digamos assim, que eu pegasse aqui um vetor ε1 e um vetor ε2. Aí, imagina que eu pego um vetor V qualquer. Aí eu pego aqui o ε1 e boto aqui. Pego o ε2 e boto aqui assim. Agora, se eu tirar uma paralela, e agora é claro por que tem que ser uma paralela, e tirar outra paralela, que ficou meio assim, eu vou mudar o meu V para ele ficar mais longe.
botar o meu V assim. Então, se eu tirar aqui uma paralela, tirar aqui outra paralela, então esse cara daqui é x, y1, e esse cara aqui é y, y2. Então, repara, se eu fixar um par de vetores que não sejam um múltiplo do outro, eu posso agora associar a cada vetor um par ordenado x, y, de maneira que V é igual a x, y1 mais y, y2. São as coordenadas do vetor V na base y1, y2. Tá? Então, se eu fixar, então aqui, ó, se eu botar uma origem, eu tenho essa bijeção. Se eu botar uma base, assim, origem O, a base y1, y2, eu tenho uma bijeção aqui. Repara que a base, o que é a base? É um sistema, é um par de eixos ainda, sem origem definida, mas tem a direção do eixo do x, a direção do eixo dos y, direção sentido, e a unidade, né? A unidade aqui é essa, a unidade aqui é essa. Então, o sistema de coordenadas, na verdade, é o quê? Se eu der uma origem e uma base, por meio dessas duas bijeções, eu passo a ter essa bijeção aqui. Isso aqui precisa de um sistema de coordenadas. Quer dizer, um sistema de coordenadas consiste em fixar uma origem e um par de vetores que não sejam colineares, vamos dizer, você ter isso aqui. E aí você passa a ter ponto, quando você tem a origem, você identifica ponto e vetor. Quando você tem a base, você identifica vetor e par ordenado. Quando você tem os dois, você identifica ponto e par ordenado. Então, isso que eu acabo de explicar para vocês é vamos dizer, um momento assim, religioso, teológico. Isso aqui é o mistério da Santíssima Trindade. São três entidades distintas, ponto, vetor e par ordenado, que, uma vez que a gente fixa um sistema de coordenadas, elas são encaradas como uma só. O que a gente vai fazer na prática? E você vai lidar, vai olhar para o ponto como se fosse o vetor como se fosse o ponto, o par ordenado como se fosse o vetor, ou o par ordenado como se fosse o ponto. Entendeu? Nós vamos, na geometria analítica, nós vamos estar sempre trabalhando aqui, nos pares ordenados. Mas um par ordenado, ele ora pode ser visto como um vetor, ora pode ser visto como um ponto. E realmente, vamos dizer, vai depender da situação qual é o significado geométrico que você vai atribuir a esse par ordenado. Por isso que eu digo que é uma coisa meio mistério da Santíssima Trindade mesmo. São coisas distintas, mas você vai pensar como uma coisa só. Então, aqui, entenderam bem isso do sistema de coordenadas, essa coisa assim? Porque, repara, essa bijeção funciona da seguinte maneira. Imagina que eu tenho aqui o ponto P0, o ponto P1, e eu quero descrever a reta passando por esses dois pontos. Então, digamos, eu tenho um sistema de coordenadas aqui, x, y. Então, eu vou olhar para o ponto x0 como coordenada x0, y0, ponto P1 como coordenada x1, y1. Eu nem estou pensando em vetores aqui. Mas aí eu vou dizer assim, ó, a reta passando por esses dois camaradas, essa reta aqui, eu posso pensar assim, eu pego esse vetor
esse vetor aqui de V. E aí, bom, dá para ver, né, que aqui, pensando agora na nossa base canônica, é 2 aqui, o V ó, é x1 menos x0, vezes é 1, mais y0 menos, mais y1 menos y0 é 2, y1 menos y0 vai ser negativo. Então, o meu V é igual a x1 menos x0 é 1, mais y1 menos y0 é 2. Observa que é providencial o y1 menos y0 ser negativo, porque aí ela vai virar para lá. Aliás, eu não falei, mas dá para notar, né, que se você tiver um vetor aqui, multiplicar ele por um número, as coordenadas dele saem multiplicadas pelo mesmo número. Se você tem esse vetor aqui e soma com esse, as coordenadas da soma são as somas das coordenadas dos caras originais. Bom, isso é ótimo, porque eu vou poder operar, traduzir essas operações em vetores, operações em coordenadas. Estou dizendo o seguinte, né? Se você tem T vezes U, né? Se U for dado pelas coordenadas, sei lá, x, y, T vezes U, vai ser dado pelas coordenadas Tx, Ty. Se o 1 é dado pelas coordenadas x1, y1, e o 2 é dado pelas coordenadas x2, y2, então o 1 mais o 2 vai ser dado por x1 mais x2, y1 mais y2. Quer dizer, aqui eu já estou identificando, aqui eu estou, uma coisa super sofisticada ao escrever isso aqui, né? Eu estou fixando a base, é 1, é 2, estou dizendo que o vetor U é x vezes é 1 mais y vezes é 2, eu represento assim. Bom, pois bem, aqui, ó, se eu fizer um ponto qualquer dessa reta, ele vai ser, se eu pensar assim agora o P0 como, pensar esse ponto como vetor, isso é horrível, e o P0 como vetor, o ponto P é o ponto P0 mais o múltiplo do vetor V. Na verdade, a gente pode, eu não gosto de pensar o ponto como vetor assim, a gente pode pensar assim, em termos de coordenadas, você pode somar o vetor ao ponto. O que é somar o vetor ao ponto? Pensando assim, vamos introduzir essa operação meio bastarda. Você tem o ponto P, tem o vetor V. Aí você bota o pé do vetor V no ponto P, e aí eu tenho esse ponto aqui que você vai chamar de P mais V. Eu prefiro pensar assim. Então, significa o quê? Esquece isso aqui, pensa assim, o ponto P vai ser obtido como P0 mais algum número vezes V. E qualquer ponto dessa reta, né, para cada ponto da reta vai ter um T. É como se você dissesse assim, ó, essa reta é o movimento retilíneo uniforme em que você no instante zero está em P0 e está andando com velocidade V. Então, a nossa reta R vai ser igual ao conjunto dos pontos da forma P mais TV, onde T percorre os números reais. Tá? E a gente pode fazer isso em termos de coordenadas, porque a gente tem as coordenadas P0. Aqui você tem as coordenadas de P0 dadas. Como você tem as coordenadas de P1, você pode achar as coordenadas de V. V tem coordenadas, eu apaguei. Então, as coordenadas dele são x1 menos x0, y1
menos y0. Quando você fizer P0 mais TV, você faz o quê? P0 mais TV é igual a x0, y0, mais t vezes x1 menos x0, y1 menos y0, que é igual a x0 mais t, x1 menos x0, y0 mais t, y1 menos y0. Significa que a coordenada x de qualquer ponto da reta é dada assim, e a correspondente coordenada y é dada assim. Tá legal? Eu estou dando num ritmo que eu não sei se está adequado ou não. Tem sempre, os nossos futuros telespectadores não vão ter essa possibilidade, eles vão ter a possibilidade de pausar o filme. Mas vocês podem fazer esse gesto salvador, que é levantar o braço, fazer uma pergunta, que é também o gesto que diz, caí do navio, me manda uma boia, senão... E tem que ser rápido. O cara que cai do navio, se ele demorar, daqui a pouco o navio foi embora e ele vai ficar no oceano. Eu queria aproveitar isso aqui para fazer uma analogia. Antes vamos fazer uma coisa que é o seguinte. Olha só, aqui digamos que você tem aqui o ponto P1 e o ponto P2, e eu quero fazer só o segmento de reta ligando P1 e P2. Então aqui eu faço V é igual a P2 menos P1, é o vetor P1, P2, mas em termos de coordenadas ele funciona assim. Então, digamos assim, que P1 tem coordenadas x1, y1, P2 tem coordenadas x2, y2. Então, a gente faz esse cara daqui, ele vai ter coordenadas AB, com A igual a x2 menos x1, B igual a y2 menos y1. E agora, se eu quiser a reta, eu faço todos os caras da forma R, vai ser conjunto dos P1 mais TV com P em R. Mas se eu quiser o segmento, eu vou fazer o T variar de 0 a 1. Quando eu fizer T igual a 0, eu fico aqui, não somei nada. Aí vou somando coisinhas, quando eu somar 1, estou aqui. Então, o segmento P1, P2 é o conjunto dos caras P1 mais TV com T no intervalo 0, 1. Isso pode servir para a gente fazer uma animação também, né? Quer dizer, se você quiser, imagina que você quer que isso funcione assim. Você quer aqui na sua tela, tem o ponto P1, o ponto P2, e você quer que esse cara saia andando até aqui. Então, o que você faz? Você pega o T, e você começa com o seu ponto P igual a P1, para começar, e você diz, não, mas agora nós vamos fazer o T variar de 0 a 1 e você vai fazendo P, recebendo P mais TV. Quer dizer, você substitui o valor de P que você tem pelo
pelo o que você tem, mais T vezes V, e aí joga no lugar do P. E aí você manda pintar esse ponto. E aí, bom, dependendo da situação, você vai pintando, vai produzindo o traço, ou vai, cada vez que você pinta você apaga o anterior, andando. E claro, você não vai poder fazer o P variar de 0 a 1, assim, né? Você vai ter que pegar o intervalo 0,1 e dividir em pedacinhos, né? Sei lá, variando de décimo em décimo, de centésimo em centésimo. Você vai ter que ajustar o seu relógio, por exemplo, você quer que esse negócio ande daqui até aqui em quanto tempo? 5 segundos, 2 segundos? Se for em 2 segundos, bom, quantas imagens por segundo vai ter o seu filme? Cinema é 24 imagens por segundo, agora já tem coisa de 30 imagens por segundo, 60 imagens por segundo. Você escolhe, pensando assim, você está fazendo o software que vai fazer esse negócio funcionar. Então você escolhe e diz, bom, sei lá, vai ser 60 imagens por segundo, eu quero 2 segundos, então eu vou partir esse intervalo 0 em 120 pedacinhos iguais. E aí eu pego 1/120 avos, então na verdade eu nem vou partir em 120 pedaços iguais, eu vou fazer H igual a 1 sobre 120. E aí eu pego o primeiro P, é o P1, aí eu pego o P1, somo H vezes V, eu tenho o novo P. Aí esse cara passa a ser o novo P. Aí eu somo a ele, H vezes V, eu tenho o novo P. E assim eu vou atualizando e pintando. Ficou esquisito esse negócio assim? Tá claro? Em computação, geralmente você tem uma variável que ela atualmente tem tal valor. Aí na hora que você opera, você usa o valor atual dela, mais alguma, sei lá, modifica esse valor e atualiza o valor da variável. Então você usa sempre o mesmo nome. Tá. Então você pode fazer isso. É claro que tem um problema aqui de saber o tempo que essa operação leva no computador, o tempo que leva aqui para você pegar o P, fazer essa conta e trocar, pode não ser um 120 avos, não pode não ser um 60 avos de segundo. Então você vai ter que talvez fazer alguma coisa de computação aí, para ajustar o software com o hardware e tal, para essa coisa funcionar direitinho. Mas basicamente é essa a ideia, você pega um ponto e ele vai virando outro ponto. Tá? Então, fazer um ponto virar outro ponto é um problema de segmento de reta. Agora, vamos colocar um problema análogo, que é o seguinte: imagina que a gente tem aqui, sei lá, uma fotografia de um de vocês e uma fotografia de uma de vocês. Então, sei lá, tem alguém A, alguém B, e uma foto, outra foto. Tem problemas, tem questões técnicas aqui que eu vou passar meio por cima, mas grosso modo, uma foto, o que é uma foto? Você tem um certo número de pixels aqui, né, de pontinhos, e cada pontinho, vamos imaginar a foto preto e branco, para não complicar demais, tem um número que é dá o quanto de cinza tem ali, de 0 a 1, ou dependendo de como você fizer, tem um número. Então, você pode pensar que a foto A, ela, na verdade, é um certo número N de numerozinho. N é o número de pixels, de pontinhos que você vai ter aqui. Grande. Dependendo aí de, sei lá, quantos pontos tem a sua foto. Tipicamente 1 milhão, 10 milhões, alguma coisa assim. Então, em vez de ser um par ordenado, é uma N upla com um N bem grande. E aqui você tem o B, que vai ser B1, Bn, o mesmo N grande. Então aqui é uma situação assim, ó, se N fosse 2,
A seria como um ponto no plano, e B seria outro ponto no plano. Imagina que eu quero fazer um morphing, uma coisa assim, que eu vou botar a foto de um, e aí o tempo vai passando, depois de um certo intervalo de tempo vai mudando a foto A para virar a foto B. É claro que isso tem uma técnica, porque, claro, o olho de um tem que estar perto do olho do outro, tal, tem uns detalhes aqui. Mas, essencialmente, você pode pensar isso. Essa imagem vai se modificar para virar essa imagem aqui. Se fosse em R2, eu pensaria assim, ó, tem o ponto A, tem o ponto B, eu faço um segmento de reta e ando do ponto A para o ponto B. Mas eu posso fazer a mesma coisa aqui. Na verdade, eu posso criar o vetor V, o V vai ser B1 menos A1 até Bn menos An, e aí eu faço um tempo T, variando de 0 a 1, e faço o ponto P é igual a A mais TV, com T variando de 0 a 1, onde essas operações são as operações soma coordenada a coordenada. Então, é claro que isso aqui vai produzindo uma imagem que no começo é A e depois ela vai se modificando, vai assumindo as características de B até que no fim ela é B. Do ponto de vista geométrico, é isso aqui. Então aqui tem situações em que você pode pegar uma coisa com um número de coordenadas muito grande e fazer algo que é semelhante ao que você faria com duas coordenadas. Só que em duas coordenadas você enxerga. Então você pode eventualmente tirar proveito desse fato de que em duas coordenadas você enxerga para fazer alguma coisa com muitas coordenadas. É um pouco essa a ideia. Coisa que a gente vai estar tentando aprender aqui. Então, eu no primeiro momento, vamos explorar um pouco isso, essa coisa de poder andar com os pontos, usar os vetores. Por exemplo, a gente pode fazer também, é claro, isso aqui foi só um exemplo para a gente ter em mente que pode fazer coisas em dimensões maiores. Então, a primeira coisa, talvez, é desmistificar o que vão ser dimensões maiores. O que é dimensão 4, 5? Para um matemático, dimensão 20 mil, não é nada demais. Dimensão 20 mil é o seguinte: você tem um problema, uma situação em que tem 20 mil variáveis. As pessoas que menos gostam de matemática, ou menos lidam com matemática, são as que mais lidam com situações assim. Geralmente quem trabalha com ciências humanas, sociologia, filosofia, história e tal, está abordando questões em que o número de variáveis é imenso. As questões humanas, imagina, do que depende, sei lá, como é que uma turma de 20 pessoas vai interagir ao longo de um ano. A quantidade de variáveis envolvidas, sei lá, não sei nem se é finita, é gigantesca. Então, se você disser, bom, mas essas variáveis, cada uma delas pode ser medida por um número, então tem N variáveis e a situação vai ser descrita por um vetor, que é uma NU com essas N variáveis. Eu vou pensar isso como se fosse um vetor, como se fosse um ponto num espaço de dimensão N. E às vezes isso pode ser útil para simplificar a situação e enxergar alguma coisa. É apenas isso. Bom, mas voltando aqui ao R2, a gente pode fazer umas brincadeiras assim. Você, por exemplo, pode pegar uma figura, sei lá, um quadrilátero assim, A1, B1, C1, D1, pode pegar aqui um outro quadrilátero,
A2, B2, C2, D2, e pensar assim, bom, o que caracteriza cada um desses quadriláteros são os vértices. Então você pode fazer esse quadrilátero se deformar nesse daqui, simplesmente fazendo com que cada vértice ande na direção do outro no mesmo tempo. Então, sei lá, no intervalo, digamos que você está no intervalo AB, e no fim do intervalo AB, no tempo A você quer estar aqui, no tempo B você quer estar aqui. Vamos começar com 0 e 1, mais fácil, né? Então, a gente cria os vetores, vou chamar assim, pensando sem coordenadas, depois a gente pode traduzir em coordenadas, né? Você cria o vetor A é igual a A2 menos A1, o vetor B é igual a B2 menos B1, o vetor C igual a C2 menos C1, o vetor D igual a D2 menos D1. E agora, em cada instante t, você cria o A de t é igual a 1 mais TA. O t entre 0 e 1. O B de t é igual a B1 mais TB. O C de t é igual a C1 mais TC. O D de t igual a D1 mais TD. Então, em cada instante t, você vai ter aqui o A de t, o B de t, o D de t, o C de t, e você liga e faz o quadrilátero. Então, aí você vai ter esse quadrilátero andando, se deformando, já que eles não são congruentes, daqui até aqui. Tá? Uma coisa simples, apenas usando a equação da reta. Claro que, bom, a gente pode fazer o desafio, como é que você faz, se você quiser que no tempo A você esteja aqui, e no tempo B você esteja lá. Vamos ver. Bom, na verdade, esse problema é o seguinte, eu tenho um ponto P0, ponto P1, e eu quero que no tempo A eu esteja em P0, e no tempo 1, no tempo B eu esteja em P1. Se eu resolver isso, eu faço isso para cada um desses pontos. Legal? Claro. Então, imagina isso, você tem aqui o ponto P0, ponto P1, então aqui você cria o vetor V, a gente representa, é assim, né? Então, bom, eu vou criar um P de T. Bom, se no tempo, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer P0, só que eu quero que no tempo A eu esteja aqui. Então, em vez de multiplicar por T, eu acho que eu vou multiplicar por T menos A. Vou fazer assim, mais T menos A vezes V, se fizer isso assim, pelo menos no tempo A, eu vou estar, isso aqui vai dar 0, e eu vou estar em P0. Só que quando eu botar B aqui, vai dar B menos A vezes V, e se B menos A não for 1, eu não vou estar em P1. Então eu divido aqui por B menos A. Posso até apagar esse parênteses aqui. Olha só, agora eu fiz o quê? Quando o tempo for A, isso vai dar 0. Na medida que o tempo vai aumentando a partir de A, esse negócio vai aumentando, só que quando o tempo T chegar em B, esse quociente dá 1. E aí eu vou estar em P0 mais V, que é P1. Agora eu tenho que partir. Então, na verdade, aqui o tempo
começa em A, termina em B, e aí eu parto esse intervalo em pedacinhos se eu quiser fazer a minha animação. Ok? Então, podemos brincar disso. Aliás, em matéria de animação, a gente pode fazer uma animação dos ponteiros no relógio também, mais emocionante. Imagina o seguinte problema. Embora a gente seja cada vez mais digital, eu estou olhando o tempo passando aqui no meu celular também, aqui, com números, mas o relógio ponteiro ele tem uma coisa muito legal, né, porque você vê o tempo que passou, o tempo que falta passar, é uma coisa, tem uma coisa visual que tem informação ali que os numerozinhos só não tem. Quer dizer, a gente se habitua a fazer as contas. Mas... Então, vamos imaginar assim que a gente quer fazer um relógio ponteiro que vai ter um ponteiro dos segundos, um ponteiro dos minutos, um ponteiro das horas. Sei lá, cada um vai ter o seu tamanho aqui. H, M, S. São os comprimentos, não são os vetores, mas são os comprimentos. Então, vamos pegar H, um número maior que 0, menor que M, menor que S. Agora, só que, na verdade, né, vamos pensar assim, a gente bota um sistema de coordenadas, bota a origem no centro do relógio, que não vai querer complicar a vida, e eu só tenho que descrever a ponta de cada um deles, depois é arte. Se eu souber cada instante onde está a ponta do ponteiro dos segundos, depois eu desenho aqui o ponteiro que eu quiser, junto com o colega da Belas Artes, sei lá, para fazer um ponteiro mais bonito. Bom, então, o problema é descrever o seguinte, né? Eu quero um ponto que vai andar em círculos. O círculo vai ser de raio H, M ou S. Eu sei o seguinte, né? Digamos, se esse círculo for de raio 1, então esse cara daqui é o ângulo θ. Θ ângulo é número, né? Não existe unidade de ângulo. Θ é a razão entre o comprimento desse arco e o raio, que é 1. Então aqui eu posso dizer, bom, esse comprimento aqui é o θ. Mas bom, θ, então as coordenadas desse cara são cosseno θ, seno θ. Quando o θ vai avançando de 0 até π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, continua, esse cara vai descrevendo o círculo. Bom, mas aqui, digamos que esse ponteiro seja o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos, ele leva 1 minuto para dar a volta completa. Bom, não sei qual vai ser a minha unidade de tempo. Vai ser segundos, minutos, horas. Digamos que a minha unidade seja minuto. Unidade. Minuto. Então, em 1 minuto, ele daria uma volta completa. Então, quer dizer, eu poderia escrever. Tem um problema, claro, que eu estou ainda deixando para depois, é que esse cara daqui anda no sentido trigonométrico, né? O meu ponteiro vai ter que andar no sentido horário. Mas uma coisa de cada vez. Vamos ver. Então, como é que eu faço para esse cara
dá uma volta completa em 1 minuto. Bom, digamos, ele vai ser cosseno θ de t, seno θ de t. Depois eu posso multiplicar pelo tamanho do ponteiro. Se eu multiplicar esse cara por S, está S aqui, tudo bem. Agora, o θ de t, quando t é 1, quando t varia de 1, o θ tem que variar de 2π. Então, sei lá, vamos começar assim, θ de t é igual a... onde é que vai entrar o 2π? Bom, quando t for 1, vai ter que dar 2π. Então, vai ser 2π vezes t. No tempo 0 eu estou aqui, no tempo 1 eu voltei aqui. Bom, dei uma volta. Então, beleza. Uma primeira ideia. Só que eu quero que ele ande para trás. Se eu botar menos 2πt, né, porque quando eu ando θ assim, o menos θ anda assim. Então eu posso botar θ de t igual a menos 2πt. Mas ainda tem um problema, ele está começando aqui, a gente tem que começar aqui. Bom, somo π sobre 2. Mais π sobre 2. Então, sei lá, no tempo 0 eu estou aqui, aí quando o tempo vai andando, eu vou recuando, e quando o tempo deu 1, eu voltei. Então, o meu ponteiro dos segundos, eu multiplico aqui por S, que é o tamanho do ponteiro, e aí a ponta do ponteiro vai andar assim, com o θ de t dado dessa maneira. Depois eu parto o meu t em pedacinhos, tem aqueles ponteiros que ficam pulando assim, que na verdade o t foi partido em 60, né? O tempo, cada 1/60 é um momento, ou pode fazer uma coisa mais suave, e é isso. Bom, depois podemos fazer coisas similares para os outros ponteiros. Então, um bom exercício para vocês pensarem é isso. Descrever os movimentos dos ponteiros. Bom, do segundo, do minuto, das horas. Pode mudar, dizer, bom, não, mas eu quero mudar de tempo em segundo ou em hora, ou lá o que seja. Tal. Começando, como é que eu acerto o ponteiro? Milhares de coisas. Bom, isso tudo tem que ser resolvido dessa maneira. Então, o que a gente está, de certa forma, fazendo aqui é o seguinte, pensando da seguinte maneira: fixa um sistema de coordenadas x e y. E agora imagina um ponto se movendo no plano. Ou faz o contrário, imagina um ponto se movendo no plano. Aí bota um sistema de coordenadas. Então, o ponto P, no instante T, ele está aqui. Nesse instante T, ele tem uma coordenada x de t, uma coordenada y de t. Então, ele é dado por x de t, y de t. E aí, em diferentes situações, a gente precisa saber quem vão ser as diferentes funções x de t e y de t que vão fazer essa trajetória acontecer. Né? Faz assim, sei lá. Repara que não é gráfico de função y como função de x, porque a gente não pode proibir a partícula de passar por um ponto onde ela já passou, voltar para trás, andar para frente.
Tem que ter isso. Na verdade, são duas funções de T. O T, sim, o tempo não para. Tempo, então, em cada instante, você tem uma posição só. É uma mecânica clássica. Bom, são duas funções, x de t e y de t. Se fosse no espaço, x de t, y de t, z de t. E você pode pensar o seguinte: a evolução de qualquer sistema, um sistema descrito por n variáveis, x1, x2, x3, xn, sei lá, a economia do país. Então tem uma série, sei lá, simplificação da economia, mas uma série de produtos que tem preços. Então, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da carne, o preço da passagem de ônibus, o preço sei lá mais o que e tal, tudo tem preço da N, um N bem grande de variáveis, e que cada uma muda com o tempo. Então você teria x1 de t, x2 de t. É como se fosse um ponto num espaço de dimensão N grande que está se movendo ao longo do tempo. Então a gente pensa, um pouco assim, um matemático vai olhar para o estado da economia ao longo do tempo e vai pensar num ponto se movendo. E olhar, pensar nas tendências, na velocidade, coisas assim. Bom, então a brincadeira pode ser o seguinte: você imagina uma curva e encontra x de t e y de t para descrever essa curva. Por exemplo, uma espiral. Uma espiral de centro da origem é alguma coisa assim, né? Você pode pensar uma espiral, uma maneira simples de escrever uma espiral, é pensar como um círculo cujo raio está variando. Você pode botar assim, uma coisa, cosseno θ de t, seno θ de t. Isso aqui descreve, seja quem for o θ, como variar o θ, isso vai estar sempre sobre o círculo de raio 1. Se você quiser sobre o círculo de raio R, você multiplica por R. Então você pode botar um R de t. E aí é como se não é como se o raio, por exemplo, aqui estivesse aumentando, e você vai descrevendo o círculo, você faz uma espiral. É uma brincadeira boa. Brincadeira também boa, é um bom exercício, é o seguinte: imagina o seguinte, você tem aqui um círculo, e está no círculo, aí tem alguém andando aqui em cima, pedalando aqui assim, andando aqui assim. Então esse cara, e marca um ponto qualquer aqui, marca esse ponto aqui, sei lá. Depois de um certo tempo, você vai estar aqui. Esse ponto que estava aqui, tem esse tanto aqui foi percorrido. Então se você olhar esse mesmo tamanho aqui, o ponto P vai parar aqui. Então, pode ser o problema de descrever a trajetória desse ponto P você anda aqui. E aí tem uma experiência de quem brincou com aqueles brinquedinhos de... tem umas engrenagens que você mete a caneta e vai desenhando, né? Tem alguma coisa a ver com isso. É claro que você pode sofisticar, você pode imaginar que esse cara está andando assim, mas que essa roda aqui também está rodando numa roda maior, que está rodando numa roda maior, que está rodando numa roda maior, pode botar N rodas e fazer o exercício de descrever a trajetória. Na verdade, assim, isso aqui já é uma versão um pouco mais avançada de uma situação um pouco mais simples, que é a da roda do pneu. Você roda aqui, assim, tem esse ponto aqui, e aí esse cara vai andando, que andou, esse
distância aqui, sei lá. E saber como é que esse cara vai andar. Essa curva descrita assim é chamada uma cicloide. Claro que depois de um certo, depois de andar 2π, você volta a pisar no chão. Vamos tentar fazer essa aqui. Colocar assim um sistema de coordenadas, sei lá, assim. Começar aqui, olhar aqui. O que aconteceu? Bom, vamos usar como... a gente pode até pensar assim, esse cara está girando com a velocidade angular ômega, vamos dizer assim. Quer dizer, a gente pode dizer assim que o θ de t é igual a ômega t. Esse cara aqui, isso aqui pode ter um certo raio, né? Sei lá quanto é que é esse raio. Aqui tem um certo raio R. De maneira que você, ao chegar aqui, esse tamanho daqui corresponde ao comprimento correspondente a esse ângulo. Então aqui seria R ômega t. Esse seria o ângulo que você girou aqui, e aí esse comprimento aqui corresponderia ao ângulo ômega t vezes o raio R ômega t. Aqui você foi parar. Tudo bem. E agora? Onde é que foi parar o ponto P? O ponto P também tem esse tamanho aqui, é R ômega t. Né? Quer dizer, você tem um ângulo aqui, esse ângulo aqui é ômega t. Mas esse ângulo é ômega t. E esse cara? Olha, talvez, eu acho que eu usaria vetores aqui, hein? Não por nada não. Mas, porque olha só, esse centro aqui é fácil de escrever, né? Esse vetor centro, vamos dizer, se eu não errei nada, esse vetor V aqui é igual a R ômega t na coordenada x e R aqui. E agora eu só preciso de escrever esse vetor U, que não necessariamente está alinhado com o V, e que ele tem a ver com o cosseno e o seno desse ângulo aqui, né? É legal, não? Quer dizer, deve ser, sei lá, a gente tem que escolher a base adequada. Quer dizer, no ângulo zero, se o ômega t fosse zero, eu estaria aqui. De repente, eu poderia pensar assim, que aqui tem essa base aqui, achando que é essa aqui assim. Esse V, na verdade, eu deveria escrever assim, ó, V de T igual a R ômega T. E o U de T tem que ser alguma coisa. Eu acho que se eu usar esses vetores aqui, menos
E2 menos E1, né? Esse aqui é menos o E2, esse é menos o E1. Se eu fizer cosseno ômega t, se eu fizer cosseno, bom, eu tenho que botar aqui o tamanho R, né? Esse tamanho aqui não é 1. Então, se eu fizesse assim, cosseno ômega t vezes menos E1 mais seno ômega t vezes menos E2, isso aqui daria essa posição aqui. Tá? O meu ângulo, o ômega t vai estar sendo medido assim, o ângulo θ. Aí cosseno θ vezes menos, aliás, desculpa, menos E2 e menos E1, no ômega t igual a 0, eu estaria 1, 0, estaria aqui. E aqui seria 0R. Aí eu pego esse cara daqui e multiplico pelo tamanho R. Isso dá o meu vetor U de t. Então, eu estou chutando a seguinte coisa. No tempo t, esse ponto que é o centro, ele simplesmente anda para x igual a R ômega t, y igual a R. Me dá o vetor V de t. E esse vetor aqui, esse vetor contínuo aqui, ele é um vetor de tamanho R vezes um vetor unitário. Um vetor unitário é cosseno seno. Só que em vez de botar E1, E2, eu estou olhando assim, ó, menos E2, menos E1. Então, no tempo zero, quando ômega t é zero, eu estou em menos E2. Só que não é menos E2 porque esse tamanho é R. Então, eu tenho R vezes esse cara. Então, no tempo